Zé protege sua família de uma poderosa besta e está se transformando num demônio. Dano de energia no cérebro irreversível após certo ponto enlouquece a pessoa com cada vez mais violência e egoísmo. Tá, acho que consegui entender. Sua esposa o lembra da fruta lendária que cura a maldição da demonização, que está localizada no perigoso continente escuro, acessível só por portais temporários para mestres com grande energia, pois a pressão atmosférica lá é muito extrema. Após adquirir ervas que retardam sua transformação, Zé sai na esperança de conseguir a cura. Conseguirá Zé curar a maldição antes de tornar-se um lunático e virar alvo de caçadores de demônios? Interessante essa premissa, né? Ela é simples, ela é direta, eu gosto disso. Num mangá mais curto, eu particularmente facilitaria um pouco algumas dessas condições e tal, para ele conseguir. Assim, claro, tem que fazer ser uma coisa difícil de conseguir, né, a fruta e tal, mas eu não sei se eu exploraria tanto a pressão atmosférica de um mestre de grande energia, não sei o que, se eu colocaria tantas outras etapas que necessitariam de mais explicações, de mais apresentações de novos personagens e coisas do tipo que fariam a história ser extensa, né? O autor que enviou essa sinopse aqui, ele tem várias ideias, ele tá sempre mandando sinopse aqui para ser analisada, então considerando a quantidade de histórias que ele manda aqui para analisar, eu sei que ele não vai ter vida para conseguir contar todas essas histórias com uma extensão grande, né? Transformar todas elas em séries de 10, 15, 20 capítulos. E olha que 10, 15, 20 capítulos eu tô chutando baixo ainda, né? Tem várias pessoas que querem fazer a história com mais de 100 capítulos a lá mangás japoneses. Então, nesse caso aqui específico, eu vou realmente focar no lance de encurtar um pouco a história para que seja possível fazer ela, porque eu gostei da premissa e eu acho que é uma premissa simples que pode sim ser encurtada. E aí quando a gente fala de encurtar a história, a gente fala sobre simplificar certas premissas. Não é facilitar a obtenção da cura da maldição, porque isso inviabilizaria a história, né, o propósito da história, que é essa dificuldade, né, que é ele passar por essa dificuldade para ver se vai conseguir ou não, mas simplificar ali os pontos que precisam ser apresentados e explicados para o leitor, a quantidade de personagens que precisam ser introduzidos na história, porque isso vai diminuir ali a quantidade de páginas também que você precisa. E aí você pode gastar mais páginas focando na dificuldade daquele percurso, daquele trajeto, mostrando ela de fato, e menos páginas explicando por que é difícil ou explicando quem que é o personagem que vai ajudar ele em tal missão ou algo assim. Por exemplo, para a gente reduzir aqui as explicações dos caçadores de demônio, por exemplo, a gente pode fazer com que o Zé já seja, ou tenha sido, ou tenha qualquer relação com os caçadores de demônio. De modo que, assim que é descoberto, né, que ele está ali se tornando um demônio, esses caçadores já vão ir atrás dele. Até a gente pode colocar algum elemento do tipo: eles sabem que o Zé é habilidoso, logo se ele virar um demônio, vai ser muito mais difícil de eles conseguirem matar esse demônio, então a melhor chance que eles têm é conseguir matar o Zé antes dessa transformação ser completa, tentar convencer ele a se entregar. Então você pode ter uma relação de certo nível de amizade com o caçador que vai caçar ele, e aí você mantém ali a história com poucas premissas. Então a premissa e poucos personagens, né? Então os personagens são 3 basicamente, que é o Zé, um caçador de demônio que é amigo do Zé e a esposa dele. Então a gente vai focar nesses 3 personagens, onde a esposa vai ser um personagem que vai aparecer mais só no início, e aí depois a gente tem só o Zé fazendo essa busca, passando pelas dificuldades que ele vai ter que passar, e esse amigo tentando caçar ele, fazendo alguma coisa, e a gente consegue colocar um final onde, sei lá, o Zé tá prestes a conseguir ou não ali a cura, o amigo chega, aí o Zé pode até começar a desistir e realmente se entregar para morrer, e aí a cura é descoberta de última hora e ele se cura, etc. O amigo ajuda ele, porque por mais que esse amigo fosse tratado como um vilão ao longo da história inteira, ele ainda é amigo do Zé, e se tem a possibilidade de cura, ele abraça e tal, e ajuda, e o Zé se cura, e a gente consegue ter esse arco fechado. Só com 3 personagens, beleza, você quer dizer que a pressão atmosférica é muito extrema e algo assim, então por isso ele, antes de ele ir atrás daquele lugar, ele tem que fazer alguma pré-missão que vai dar a ele condição de ir para aquele lugar e tal. Faz parte da jornada ali, da dificuldade da jornada, mas novamente, quanto mais premissas a gente vai colocando, mais tempo é necessário para a gente explicar essas premissas, para que o leitor entenda elas, e aí você possa fazer a história. Então, eu
adicionaria mais dificuldade no trajeto, no percurso em si, uma dificuldade que desse para ser mostrada de maneira mais direta para o leitor, que ele entendesse aquela dificuldade de maneira mais direta e menos explicada através de diálogos, falas ou coisa do tipo. Até porque, às vezes, corre o risco, né? Se a gente tentar encurtar e manter essas premissas, corre o risco da gente só falar que é difícil e na hora de acontecer de fato, na hora de o leitor ver aquela dificuldade de fato, pela quantidade reduzida de páginas, parecer não tão difícil assim. E aí você perde o propósito do lance, que é difícil? Isso é muito difícil? Será que ele vai conseguir? Pouquíssimas pessoas conseguiram. Isso é uma lenda, quase ninguém conseguiu. Enfim, então, mostrar, nesse caso, né, em todos os casos, na verdade, quando você está contando uma história, mostrar é melhor do que falar. Então, se você tem um número reduzido de páginas, e a minha proposta aqui é que tenha um número reduzido de páginas para a história poder ser contada do começo até o final, o foco aqui é gastar mais páginas mostrando a dificuldade e menos páginas contando dessa dificuldade.